Olá, eu me chamo Marcones e faço parte do PIBID de Física. Hoje eu irei realizar um experimento no qual acenderei um LED na batata. Para realizar esse experimento é preciso apenas ter em mãos uma batata, um LED, fios e pequenas chapas de metal, certo? Além disso, uma bateria, que vai funcionar como a nossa fonte de energia. Assim como os materiais necessários, a montagem do experimento também é bastante simples. Basta você colocar, as duas chapas de metal na batata, uma de um lado e a outra do outro lado. Depois, basta você ligar os fios na bateria e nas duas chapas. A princípio, você não precisa se preocupar, com isso de positivo e negativo. Apenas faça a ligação, certo? E pronto, o experimento está montado. Antes de colocar o LED, na batata, eu quero que você pause o vídeo e me responda o seguinte: utilizando uma bateria de 28 volts, será se o LED realmente vai ligar ou será se ele vai simplesmente queimar? Para responder essa questão, você pode levar em consideração algumas comparações, É, no caso, se a gente for pensar naquelas pilhas que tem 1,5 volts que a gente usa em controle de televisão e outras coisas, E também temos ali as tomadas nas residências que vão de 110 volts a 220 volts, certo? Então você pode levar em consideração também essas comparações, certo? Vejamos agora o experimento na prática. Perceba que o LED ele acende normalmente, certo? E não queima. Posteriormente eu irei explicar o motivo disso, mas por enquanto, veja que beleza. Como esse ambiente está claro, eu vou mudar para um ambiente um pouco mais escuro, para melhorar a visualização, certo? Agora, num ambiente um pouco mais escuro, veja que fantástico. E é isso, Se você quiser, dá para você fazer em casa tranquilo, certo? Depois eu vou explicar como tudo isso funciona e aí você vai ficar por dentro e, consequentemente, vai poder realizar esse experimento tranquilamente em casa, certo? Fique agora com a explicação. Então, agora eu vou explicar como é que esse experimento ele funciona. Diferente de outros experimentos, nesse a gente vai ligar um LED, só que com uma bateria mesmo, normal. A gente não vai utilizar batata, nem limão, nem nada disso. A batata aqui ela serve apenas como um meio de ligar o LED, certo? Então, o que acontece é o seguinte: eu insiro uma DDP na batata, certo? Através da bateria, eu coloco os fios nos eletrodos, que são aquelas chapinhas de metal que eu coloquei. E no momento que eu faço isso, que eu insiro uma DDP, uma diferença de potencial, o que acontece é que eu acabo gerando um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele faz com que surja aqui nos terminais, do LED, surja uma DDP também. E com isso vai surgir aqui vai ter a passagem, da corrente elétrica. E com isso eu vou conseguir acender o LED, certo? Mas veja bem, normalmente você poderia ligar com uma pilha, uma bateria, um LED. Só que vai depender muito do tipo do LED, Porque, veja bem, o LED ele é um componente eletrônico, ele é um diodo, e por isso ele precisa que a gente respeite essa polaridade dele, certo? Ou seja, ligar o positivo dele com o positivo da bateria.
e o negativo dele com o negativo da bateria, certo? Se a gente não respeitar, a gente não vai conseguir ligar o LED. E outra coisa, né? O LED ele tem especificações. Ele funciona a uma determinada DDP e a uma determinada passagem de corrente elétrica. Se eu excedo esses limites, o que acontece é que eu acabo queimando o LED, né? Você pode até conseguir, você pega o LED e liga ele diretamente numa bateria, numa pilha. O que vai acontecer é que ele vai dar aquele brilho forte, né? E depois vai se apagar. Por quê? Porque o LED acaba queimando, certo? Por isso, a gente precisa de algum outro elemento justamente para limitar a passagem de corrente elétrica. E quem faz isso é o resistor. Nesse caso, a gente utiliza a batata. Ela é o nosso resistor. Perceba que ela permite a passagem de corrente elétrica, mas ao mesmo tempo ela limita essa corrente elétrica, certo? Então, veja que eu estou inserindo 28 volts, certo? Estou inserindo 28 volts aqui nesses dois terminais. Só que, veja, eu tenho uma DDP alta, certo? Eu tenho uma DDP alta, mas a corrente, por conta da resistência, ela fica baixa, né? Se a gente pegasse aqui, né, isolasse a resistência, ficaria exatamente dessa forma aqui, certo? Que é justamente a primeira lei de Ohm. E aí o que acontece? Como eu tenho uma DDP alta e uma resistência alta também, certo? A resistência da batata, o que acontece é que eu tenho uma corrente elétrica muito baixa, né? Então, mesmo com a DDP alta, eu não vou queimar o LED, certo? Por quê? Porque a corrente é baixa e é isso que me importa, certo? Então, com a corrente baixa, eu consigo ligar o LED sem queimar, certo? É tanto que aqui nos terminais do LED eu não vou ter 28 volts, eu vou ter muito abaixo disso, na verdade, certo? Até porque o LED ele funciona ali dependendo da cor e de outros detalhes. Tem alguns que funcionam ali com 3 volts, por aí, né? Então vai depender. Então aqui eu tenho algo em torno disso, certo? Então, né, eu utilizei, novamente, né, retomando isso, eu utilizei uma bateria. Na verdade foram duas baterias, só que elas estavam em série, e aí eu consegui 28 volts, certo? E é interessante a gente utilizar uma bateria de 24, 28 volts, e né, um pouco mais acima desse valor também é bom, né? Que aí eu vou conseguir aumentar um pouco mais o brilho, né, do LED, justamente porque assim, eu vou aumentar a DDP, a corrente ela vai aumentar um pouco, mas também não é muito, né, por conta da resistência que a batata ela insere aqui nesse sistema, né? A gente tem aqui um circuito elétrico, é como se fosse, né, a bateria, aqui eu tenho um resistor diretamente ligado no LED e o outro terminal aqui do LED ligado diretamente na bateria, né? É um pequeno circuito mesmo, certo? Então é dessa forma que eu consigo ligar o LED na batata, certo? Sem fazer ele queimar, né? Justamente vendo essa questão aqui, né? Da resistência, da corrente, né? Vendo esses detalhes, ok?